Olá, pessoal. Estamos de volta aqui com o nosso podcast da Oncologia Dor. Comunicação e transparência no cuidado oncológico. Estamos hoje aqui com o nosso doutor Bruno Carvalho. Bruno é de Brasília, é oncologista clínico especializado na parte urológica, um dos principais representantes nosso lá de Brasília, um dos formadores lá da empresa que a gente adquiriu em Brasília, uma importância enorme, e com a gente hoje aqui como coordenador do grupo da área de oncologia do Congresso. Bruno, bem-vindo. Obrigado aí por estar com a gente. Eu que agradeço, Marcos. A gente está junto com a Daniel Rachinvó na coordenação de uro-oncologia, que vai ocorrer agora às 14 horas, né? De 14 às 18h30. Vai ser um horário importante para a gente debater os principais temas da uro-oncologia e os avanços que a gente tem, tanto no nível mundial, nacional, e basicamente, como você falou, os equipamentos que a gente tem na oncologia, na área da radioterapia, o material humano, tanto que os médicos são expoentes nacionais e internacionais, então vai ser um debate muito interessante agora às 14 horas. Legal, Bruno. A gente tenta trabalhar com os melhores profissionais, como você sempre. Você, de novo, é uma referência enorme para a gente. Não é à toa que você está aqui hoje fazendo essa representatividade do módulo que a gente não teve no passado, que é o módulo desse ano que a gente está trazendo, até porque ele vem mais oxigenado, vem com algumas possibilidades novas de tratamento. Queria que você falasse um pouco sobre isso, né? O que a gente tem, o que na sua prática hoje é diferencial, que você sente no conforto de trabalhar com a gente? Como é que um evento desse ajuda a gente a disseminar isso? E como você se sente sendo parte desta construção? Porque, querendo ou não, vamos aí, 8, 10 anos já, mais ou menos uns 10 anos. 10 anos de trabalho. Espero ficar mais uns 30, né? Com certeza, para mim fica uns 50, só para aposentado. Não, sim. Sair daqui só para aposentar. Exatamente. Não, o que a gente tem, como eu te falei, o que a gente tem de novidade científica, seja em qualquer etapa do tratamento, em qualquer tumor, seja tumor de câncer de próstata metastático sensível à castração, todas as novidades que a gente não tem um gap tão grande mais do lançamento internacional e a gente poder colocar em prática aqui. Então, e na rede, a gente tem essa disponibilidade de todos esses tipos de tratamento, seja na área da radioterapia, da radiocirurgia, da oncologia, da urologia. Então, a gente tem disponível, tem o robô disponível, que já está disponível em vários centros do Brasil. Tem agora, mais recentemente, trabalhos com número de pacientes menores, mas temos a vantagem da eletroporação que está à disposição para a gente. Então, assim, a gente vem investindo cada vez mais nas cirurgias mais minimamente invasivas, mais específicas. Então, a vantagem de estar na DOC é que a gente tem acesso a tudo isso. Acesso a tecnologia de qualidade para entregar lá na frente para o paciente uma terapia inovadora, eficaz e de custo-benefício. Então, são os grandes pontos que eu elenco, que a gente vai tratar no simpósio, no Congresso Internacional agora, depois das 14 horas. E desse ponto de vista, né, o homem é muito sensível com essa questão do impacto que o tratamento pode trazer nas suas funções normais. Você trata com isso o tempo todo. Como é que a tecnologia que a gente tem hoje ajuda a minimizar essa preocupação e o impacto que o tratamento que tem no homem, principalmente quando a gente está falando em câncer de próstata? O que a gente tem de diferente hoje que pode ajudar a acalmar o coração dos homens que infelizmente estão diagnosticados com algum tipo de câncer de próstata, mas a gente pode oferecer alguma coisa diferenciada para eles no sentido de manter suas funções normais. A gente tem 2 pontos essenciais. Na verdade, eu vou elencar 3, né? Primeiro, na questão da biópsia, mudou. A biópsia a gente não faz só transretal mais, a gente faz a transperineal, que a taxa de complicação é melhor. Então, o homem já tem um problema de fazer esse procedimento transretal, então já oferece isso em várias unidades da rede. Outro ponto importante, há uns 15, 20 anos a gente importava muito em tratar o câncer. E essa questão como você falou, a disfunção sexual, a incontinência urinária, a gente deixava para um segundo plano. Agora não, foi investido tecnologia importante, cirurgia minimamente invasiva, cirurgia robótica, uma ressonância de melhor precisão. Então, a gente sabe qual paciente a gente pode preservar o feixe vascular nervoso, qual paciente que a gente tende a deixar ele com menos sequelas do tratamento. Então, é importante essa questão. E outro ponto importante que a gente tem focado muito no tratamento do paciente aqui na área de uro-oncologia
é a reabilitação desses pacientes. A gente já tem urologistas, já tem fisioterapeutas, todos especializados na área. Então, a gente não está preocupado mais só com o tratamento da doença. O importante é estar preocupado em cuidar do paciente. Então, essa é uma preocupação nossa, uma preocupação da rede, de todo médico que está na vanguarda do tratamento da uro-oncologia. Interessante que o tratamento ele passou de ser uma preocupação do urologista especificamente, do cirurgião oncológico, que muitas das vezes conduzia esse paciente, e passou a ser um tratamento multidisciplinar. Como você falou, a fisioterapia é importante, impacta, as outras coisas do diagnóstico, a forma do diagnóstico, que a gente é latino, né? A gente tem essa dificuldade de fazer algumas coisas. Fala um pouco da prevenção. Qual a importância da prevenção e diagnóstico precoce? O diagnóstico precoce é essencial, né? Porque obviamente, você tem o diagnóstico dos tumores numa fase mais inicial, uma taxa maior de cura e uma taxa menor de complicações, como as complicações urológicas da disfunção sexual, como você falou, no câncer de próstata e da incontinência urinária. Então, é essencial. E aí a gente começa a ter essa preocupação nos homens ao redor dos 45 anos, procurando um urologista, procurando um oncologista. E o mais importante que tem que se ter em conta, o diagnóstico precoce, que tem aquela frase célebre da população, né? Quem procura acha. Não é nesse sentido. É quem procura cedo, acha cedo e cura mais. E tem menos efeitos colaterais do tratamento. E o tratamento vai além do tratamento em si, cirúrgico ou radioterápico. Você tem um preparo para a cirurgia, com fisioterapia, com nutrição, com toda a equipe multidisciplinar, para o paciente bem melhor assessorado para a cirurgia e ter melhores resultados. Mas aí, como a gente estava falando da prevenção, então os homens a partir dos 45, 50 anos, aqueles que têm casos na família, aumenta a chance, né? Se você tem um parente de primeiro grau que é irmão ou pai, você aumenta a chance 2, 3 vezes. Se você tem 2, aumenta em 5 vezes. Então, ficar alerta a isso. E além daqueles pacientes, na menor proporção, aqueles que têm a mutação BRCA, também tem que fazer procurar um urologista numa idade mais precoce, em torno dos 40, 45 anos. Então, oncogenética, história familiar, a própria genética, né? A gente sabe que a população negra tem mais risco. Isso. E quem tem história familiar, cada vez, quando tem mais, fica mais aumentado. São os pontos chaves que a gente tem que ter atenção para fazer um diagnóstico mais precoce. Tem fatores que você não pode mudar. Fatores familiares, como você falou, você tem parentes de primeiro grau com câncer de próstata. E, obviamente, quanto mais você vive, o homem, maior a chance de ter câncer de próstata. Aos 80 anos, mais ou menos 50% vão ter câncer de próstata. A notícia é ruim. Notícia boa, menos da metade vai ter implicação clínica. Então, esses fatores você não pode mudar. Quais são os fatores que a gente consegue mudar? A etnia, como você falou, negra tem mais chance, não tem como mudar. Mas o que você pode fazer é o básico para todo tipo de câncer. Atividade física, alimentação saudável, e isso diminui a chance. Não fumar, evitar a ingestão de bebidas alcoólicas, diminui a chance também, tanto de você apresentar o tumor, quanto quando você tem o tumor, ele recidivar. Então, é mais a vida saudável mesmo. Alimentação, exercício físico, evitar os excessos, não fumar, não ao álcool. Acho que tudo isso ajuda bastante no processo de prevenção, né? Ajuda, não só se você não acreditar que isso vai te prevenir do câncer, mas vai te prevenir de várias doenças. Doenças cardiovasculares, que são os campeãs de mortalidade, morbidade. Então, é importante você investir nisso. Desde já, independente da sua idade, investir na atividade física e na alimentação saudável. Agora, Bruno, você falou que a maioria dos homens vai ter câncer em algum momento, principalmente por causa do processo de envelhecimento, porque a próstata ela aumenta, né? Natural do crescimento da próstata. Então, e você disse que em alguns casos a gente não vai tratar. Explica um pouquinho disso. Por que a gente às vezes opta por não tratar, principalmente nessa faixa etária do paciente mais idoso? Vamos lá então, vamos começar do paciente até mais jovem. Você fez um diagnóstico precoce de um paciente. Hoje você tem 3 tipos de tratamento, que a gente chama vigilância ativa, radioterapia e cirurgia. A vigilância ativa não é que você não vai tratar, mas você posterga o tratamento. Às vezes é um paciente de baixo risco, tem um PSA baixo, tem um Gleason baixo. Gleason é a classificação que você vê lá na biópsia do paciente, no anátomo patológico. Então, você posterga o tratamento desse paciente. Então, esses pacientes você não há necessidade de tratar naquele momento. Outros tipos de tratamento, cirurgia ou radioterapia, complementando com hormonioterapia ou não. Já os pacientes mais idosos, ou aqueles que têm comorbidades mais severas ou que têm uma expectativa de vida menor, você pode acompanhar esses pacientes. Não que os pacientes idosos não deve deixar de tratar, porque alguns têm os tumores mais agressivos. Sim. E devem ser tratados. Mas é avaliando caso a caso. Mas alguns pacientes você realmente não vai precisar tratar, você só acompanha.
É porque o tratamento, às vezes, pode até trazer outras complicações que antecipam algum tipo de problema para o paciente. Causar uma morbidade, até uma mortalidade do paciente. Então a gente tem que selecionar caso a caso. É uma questão de bom senso. Como diria o Titãs, né? Polícia é para quem precisa de polícia. Exatamente. Muito bom, então, Bruno. Olha, te agradeço. Espero um sucesso no seu módulo hoje de tarde, que a gente possa ter você, como a gente brincou aqui, por mais 50 anos, até a sua aposentadoria. Obrigado por estar aqui com a gente hoje, obrigado pelo seu papel na Oncologia DOR, na Rede DOR. A gente só agradece, porque isso só eleva a nossa qualidade como empresa. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade e certamente, com atividade física e alimentação, eu estarei aqui nos próximos 50 anos. Esperamos isso. Um abraço. E vários podcasts, né? E vários podcasts. Um abraço, obrigado. Bruno.